Oi, oi, oi! Eu sou a Carol, vocês estão no Irreparável e hoje nós vamos conversar sobre as nossas leituras de setembro. Eu tentei fazer essa boneca dormir para poder vir falar com vocês, mas hoje ela simplesmente não está inclinada e já estamos no dia 9 e não dá para esperar mais para gravar isso. Dê tchau, filha. Tchau. Mande beijo, mande. Ih, mamãe. Então, vamos lá. Ok, eu comecei o mês lendo O Pistoleiro, que é esse primeiro livro aqui da série da Torre Negra do Stephen King. É o livro, mãe. E é o livro. E não foi um livro que respondeu 100% às minhas expectativas sobre ele. Mas já conversei com muitas pessoas que leram, né? Eles pegou aqui o livro, mas enfim, que leram a Torre Negra e disse que depois do terceiro livro ele tende a melhorar muito. Porque pra mim foi um livro muito confuso, assim, extremamente confuso. A gente tem a história desse pistoleiro, né? Que é o Roland. E ele tá em busca desse homem que vai revelar pra ele o paradeiro dessa Torre Negra, onde é que fica essa Torre Negra. E essa Torre Negra é como se fosse um portal para várias dimensões, vários mundos paralelos. E aí a gente tem outros personagens interagindo dentro da história que conduz a gente, né, até esse momento desse encontro do Roland com esse homem de preto. É um livro pequeno, apesar de ele ser um livro pequeno, foi um livro que eu demorei muito pra ler. Tipo assim, uns 10 dias para um livro de 200 páginas pra mim é muito. Então ele foi bastante cansativo, foi confuso. Eu ainda não vi o filme, mas eu verei em breve. E não foi um livro que me atendeu não, tá, gente? Não foi o que eu esperava dele. Eu vou continuar a série porque dizem realmente que melhora. Mas assim, não rolou comigo. Outro livro que eu li assim, e-book, foi Um Lugar Para Mim, que é da Melissa de la Cruz, se eu não me engano. Eu vou deixar a capa dele aqui em algum lugar. E é um livro bonzinho. Eu peguei o livro da Melissa pra ler porque eu gosto muito dela. Eu li aquele livro Frozen, né, que eu acho que já tem tradução pra aqui pro Brasil, desse livro, e eu gostei bastante do primeiro livro. Aquele livro era distopia, e eu peguei esse livro dela, que é puxando para um jovem adulto, que vai contar a história dessa menina, que apesar dela ser... Ai, gente, não lembro a origem dela, mas é de um país, assim, pouco falado. Tailândia? Não. Um país assim, ela mora nos Estados Unidos com a família, e aí ela descobre, quando ela passa uma espécie de bolsa do governo, né, ela descobre que ela não tem visto americano, que eles estão ali legalmente, e é toda essa luta dela, né, porque ela ama o país, ela lutou muito para conseguir essa bolsa, e ela precisa da bolsa, e para ela ter essa bolsa, ela tem que ser uma cidadã americana. Então é a luta dessa menina, né, é a bolsa. E o relacionamento que ela tem com o rapazinho que é filho de um congressista e tal. Você sabe que a história converge ali, né, para um ponto específico. É um livro bonzinho, é um YA bonzinho, mas eu também achei ele muito demorado para um livro YA. Eu acho que ele poderia ter pego um ritmo mais rápido. Eu achei que o relacionamento dos dois poderia ter sido melhor conduzido e não foi. Mas enfim, eu vou deixar os links das resenhas que já fiz aqui embaixo, ok? Outro livro que eu li foi o Como Agarrar uma Herdeira, que é o primeiro, né? Eu acho que é duologia, minha gente, dessa duologia dos Agentes da Coroa, da Julia Quinn. Que é esse livrinho aqui. Que assim, gente, apesar de eu ter gostado bastante da protagonista, da menina, eu acho que ela tem uma, assim, ela é de um espírito incrível, como a maioria das mocinhas da Julia Quinn, pra falar a verdade. Eu não gostei muito do cara, eu não gostei da condução do relacionamento, eu achei coisas apressadas demais. Não sei, alguma coisa do Rafa, né, mãe? Alguma coisa me incomodou nesse livro e eu não sei porquê, mas eu gosto da parte dele, da parte da ação, né? Como ele é voltado mais para essa parte de espionagem, então ele tem uma certa ação ali no meio, uma coisa meio policial, isso é legal, em se tratando de romances de época. E a mocinha realmente é muito boa, mas eu não gostei do relacionamento dos dois, eu não gosto do mocinho e não gostei muito do relacionamento dos dois. Aí o próximo que eu li foi Prisioneiro do Céu, que é esse livrinho aqui do Zafon. E, gente, eu amo o Zafon, né? Vocês sabem disso, já li tudo dele que tinha aqui. E eu li esse aqui pra me preparar para o último livro que a Suma lançou dele, que já chegou, é um tijolinho, tá aqui me esperando. E aí eu precisava ler isso aqui porque é tipo uma sequência, né? E assim, esse livro, pra mim, no meu ver, eu não sei se vocês que leram pensam dessa forma, mas ele é como se fosse aquele suspiro antes do mergulho, sabe? Ele lhe prepara para um momento. Eu tô esperando algo muito grandioso nesse último livro da Biblioteca dos Livros Esquecidos, porque aqui ele lhe prepara para isso. Ele lhe joga numa situação, ele lhe mostra um passado e o ponto em que os personagens que a gente conheceu em Sombra do Vento, que a gente conheceu em Jogo do Anjo, eles convergem aqui dentro. E aí a gente vai ver mais pra frente, que no próximo livro a gente vai ver, vai encontrar todos eles, né? A gente vai encontrar todos eles, a ligação que todos eles têm um com os outros. Aqui a gente já é apresentado pra isso, mas eu acho que lá ele aprofunda essa relação. Então aqui não foi um livro de acontecimentos, foi um livro de conhecimento,
Foi um livro que veio para mostrar quem era fulano, quem era cicrano, que a gente desconhecia ainda até esse momento, sabe? Alguns personagens que a gente conhece, ama, mas a gente não conhece o passado, por exemplo. Então, esse livro veio para mostrar isso. É muito xodó. Eu não tenho tanto xodó por ele como eu tenho, sei lá, por Sombra do Vento, né? Que é meu predileto dele até agora. Mas, assim, é um livro que eu sei que é importante para o próximo. Ok? Vamos lá. Aí eu li O Boneco de Pano, do Daniel Cole, que é esse livro aqui. E é um livro que começa muito legal mesmo. Ele lança uma proposta de um assassino em série que ele usa pedaços de pessoas e aí ele costura os pedaços e compõe um boneco, né? Uma escultura meio bizarra de vários pedaços de corpos. E aí ele lança uma ideia, assim, de dizer assim, minhas próximas 5 vítimas vão ser essas pessoas, se virem pra salvar. E as primeiras mortes são realmente bacanas, sabe? Parecia que eu tava vendo aquele filme dos Caçadores de Mente, não sei se vocês já assistiram, mas é um filme muito legal mesmo. E ele tem essa coisa de mexer no psicológico da pessoa, né? De esquematizar cada morte usando a fraqueza de cada um. E o assassino daqui tem muito disso. Mas no começo. Depois o autor se perde, não sei o que ele queria ali, da metade pro fim do livro. Eu não sei, não entendi muito aquele final, eu fiquei meio voando no final. E o protagonista, o detetive, deixou vários pontos falhos, porque era um adulto, deveria ser muito maduro e tinha ideias, às vezes, muito, sabe, novas, muito blé, sabe, assim, enfim. Um livro que começa bom, que tem uma ideia legal, mas que ele não acaba legal, infelizmente. A outra que eu li foi A História do Futuro de Gloria O'Brien, que é esse livrinho aqui da A.S. King, que eu fico com muita expectativa, porque todo mundo fala bem da A.S. King, e eu não gostei muito do livro. Tá. Deixa eu me explicar. É o seguinte, eu adoro as ideias, né? Eu adoro as ideias que ela coloca nesse livro. Eu gosto das passagens, da forma como ela escreve. Mas eu não gostei do ritmo do livro. Eu não sei se é comum da autora, né, ter esse ritmo, assim, meio meloso, meio... Eu não sei explicar, meu jeito meio nostálgico, meio devagar pra você... Sabe? E assim, eu não sei, talvez eu tivesse em um mês para livros mais rápidos, o que não foi o caso desse, e aí eu me decepcionei um pouco por causa disso. Ele tem momentos bem confusos, porque ele é meio realismo fantástico ali no meio, sabe? Ele vai falar sobre essa menina que tem uma história de um... É legal vocês lendo, né? É um livro que se explique muito, mas aí tem uma história de um morcego, ela e uma amiga, e elas duas começam a ter visões quando olham para as pessoas, do futuro e do passado das pessoas, dos descendentes dessas pessoas e as pessoas que vieram antes da mesma família, sabe? É mais ou menos isso. E o quanto isso vai mexer com a cabeça delas, com as ideias delas, em saber como é que vai ser o futuro, por que o futuro chegou naquilo, entendeu? Agora é uma coisa assim, muito pra dentro, é um livro que é pra botar pra pensar, não tem ação nenhuma, ele é bem paradão mesmo, bem paradão, dava altos cochilos assim lendo, e foi um livro que não me envolveu, foi um livro que deixa uma mensagem legal, que tem momentos interessantes nessa parte da ideia, mas que não chegou a me envolver. Vocês que leram esse King, me contem aí um pouco mais dessa experiência, se eu comecei pelo livro certo, porque talvez seja isso, eu não comecei pelo livro certo. Ai, eu li o incrível Coração de Aço. Ai, minha gente, que livro maravilhoso. Ai, eu comecei bem com Brenda Sanderson, né? Porque assim, eu adiei muito ler esse livro estava numa lista que eu tinha lá no blog de livros que deveriam vir pro Brasil, e aí a Aleph trouxe esse livro é maravilhoso, que vai contar histórias sobre esse mundo depois de calamidade. Calamidade é tipo um cometa, um meteoro que passa, e depois que ele passa, algumas pessoas na Terra começam a apresentar superpoderes, como se fossem super-heróis. O problema é que essas pessoas não são super-heróis, elas se transformam em super-vilões, e começam a criar sei lá, núcleos de poderes na cidade, sabe? Como se fosse assim, vira o dono daquela cidade e começa a mandar naquela cidade a partir daquele momento e tal, e vira bem opressor, sabe? Vira bem uma distopia mesmo, um governo opressor, esses super-heróis, que na verdade são super-vilões. E aí a gente vai conhecer essa cidade, né, e que tem esse coração de aço, que é como se fosse o Superman, né? O grandão da cidade, só que pro lado da vilania. Ele detém, né, a cidade para os braços dele, ele acolheu essa cidade, só que ele não é uma pessoa muito legal. E os vários vilõezinhos, que também são épicos, que é como eles chamam, né, que seguem esse coração de aço, ou tem medo dele e está ali do lado por medo, enfim. Que são como se fossem épicos menores, né? E a gente tem esses executores, que são essas pessoas que tipo um grupo rebelde que vai contra esses governos opressores. E aí tem o David, que é esse protagonista maravilhoso, e que ele tem muita rixa com o Coração de Aço, porque o Coração de Aço matou o pai dele na frente dele. Então ele
quer descobrir a fraqueza desse cara para poder detonar com ele. Então o livro se foca nisso. É o primeiro livro de uma série sobre os executores. A gente vai ver esses personagens em outros momentos falando, né, sobre outros épicos, com outros épicos na história, mas é muito bom. O ritmo do livro é genial, os protagonistas são incríveis, a ação, as cenas de batalha, de ação mesmo do livro são memoráveis, assim, livrão. Livrão mesmo. Li também Os Quatro Cavaleiros, gente, que não está aqui porque não sei o que foi que aconteceu, o livro desapareceu aqui, mas que é o livro da Verônica Rossi. O que acontece com esse livro? Esse livro vai contar sobre os quatro cavaleiros de Apocalipse, quatro caras que passam por experiências de quase morte e quando acordam eles simplesmente são os quatro cavaleiros de Apocalipse e eles têm uma missão, tá? Eles têm que proteger uma determinada peça por um determinado motivo, enfim, é isso. Eu gosto da Verônica Rossi escrevendo, né? Eu terminei de ler a trilogia dela, o do Never Sky, recentemente. Em breve eu vim falar pra vocês sobre isso. Mas é um livro complicado de ritmo. Os Quatro Cavaleiros, eu só vim pegar ritmo com ele depois da página 180. Isso é muito preocupante para um livro de, sei lá, 300 páginas, entendeu? Então foi um livro que eu demorei a pegar gás. Mas que o ponto positivo dele, pra mim, são as cenas de batalha, são as cenas de ação desses quatro cavaleiros que ficam lindos em cima desses cavalos, com as armaduras e em combate. É uma série, eu não sei de quantos, e eu não sei se cada livro vai focar em um dos cavaleiros em específico. Mas enfim, eu vou continuar a série porque a Verônica, eu adoro ela escrevendo, mas assim, não foi um livrão, não. Li também o Futuros Roubados, que é esse livrinho aqui da Fernanda Calef Barbeta, que tem esse nome super diferente. A Fê me procurou, perguntou se eu podia ler esse livro dela, se eu tinha interesse em ler esse livro dela. Eu sou muito amor, assim, com o autor nacional, sabe? Quando me procura do jeito certo, acho que você tem que ter a maneira certa de procurar. E eu, como autora, sei como é difícil você conseguir publicidade, né? Pessoas que falem sobre o seu livro. E, enfim, eu acolhi a Fernanda pra mim, resolvi falar, ler o livro dela. Vou contar a história dessas duas irmãs. É um livro difícil de ser explicado, gente. Ele é cheio de flashbacks, assim, sabe? Mas vai contar a história dessas duas irmãs e algo acontece na vida delas quando elas estão adultas. E é algo bem chocante, assim, que deixa você, tipo, não, amiga, não faça isso, saca? E, assim, eu passei por muitos momentos de desespero mesmo lendo esse livro, principalmente porque tem coisas que envolvem crianças, isso me deixa bem, sei lá, bem mal. E teve momentos complicados, bem complicados lendo esse livro. Mas é um livro bem escrito, é um livro pequeno, bem escrito. É o primeiro livro, eu acho que de uma duologia, pelo que a Fernanda me explicou. Porque deixou alguns pontos em aberto e a gente vai entender isso mais pra frente. Não tenho como explicar muito mais disso aqui pra vocês, porque senão eu vou estar entregando boa parte da história. Mas assim, é muito gostoso. E o que a Fernanda aqui fez um trabalho maravilhoso. Eu vou deixar o link do site dela aqui embaixo para se vocês tiverem interesse. E o último livro do mês, e o puta livro do mês, o melhor livro do mês, foi O Planeta dos Macacos. Que assim, gente, todo mundo conhece, né, a premissa do Planeta dos Macacos, mas foi um livro que me deixou sem chão. Foi um livro que, apesar de ter momentos ali mais científicos, a gente tem uns momentos filosóficos muito incríveis, assim, de botar você mesmo para pensar o que é o ser humano, quem vai ser o ser humano daqui a alguns, sei lá, milhões de anos, ou nem tanto, e o que acontece, né, com a humanidade da gente, como é que funciona a humanidade da gente. Então, quem conhece o Planeta dos Macacos, conhece o Planeta dos Macacos, né, todo mundo provavelmente já viu algum dos filmes do Planeta dos Macacos, dos mais antigos, tá, gente, sem ser esses mais novos, essas versões mais novas, que a gente eles estão contando aqui o início de como é que o planeta se tornou daquela maneira. Mas assim, eu tô falando das versões antigas, ou aquelas bem antigonas, ou aquela um pouco mais recente, que tem, eu não sei, a Helena Bonham Carter, pronto, ela faz uma das macacas. Também é uma história que não é igual à do livro, mas conta um pouco melhor. E assim, é incrível, a parte filosófica, a parte científica, que você não se sente perdido de jeito nenhum. Mesmo você sabendo o que acontece no Planeta dos Macacos, no final da história, você se pega surpreendido com o final da história. E é um final que deixa você tão aturdido, assim, tão atordoado, que no meu caso, pessoalmente, eu fui pesquisar sobre as versões de cinema, né, dos filmes, a versão em cinema da história, e aí eu li muito sobre isso. Na verdade, eu fiquei assim, depois que eu li o livro, eu passei uma semana com o livro na minha cabeça, né, lendo referências sobre, pesquisando sobre o autor. É um livro que lhe choca. Lhe choca porque você começa a entender que a humanidade da gente é nada. Nada, assim. Maravilhoso, maravilhoso. Melhor livro do mês, com certeza. Então é isso, gente. Foram esses os livros que eu li. Eu espero que não tenha tido muita interferência sonora de alguém aqui do meu lado. Mas enfim, é isso aí. A gente faz o que pode com o que tem. Até a próxima.
Beijos.